O nosso convidado de hoje do Band Entrevista é Dr. Hugo Maia, médico ginecologista e especialista em reprodução humana. Dr. Hugo, antes da gente falar sobre os tratamentos para a endometriose, acho que é importante a gente esclarecer e tirar essa dúvida se a doença ela pode se apresentar em diferentes níveis em cada paciente. Excelente pergunta. Sim, a endometriose é uma doença progressiva. Ela pode iniciar, às vezes, com pequenas lesões e caminhar para lesões extensas, cistos, né, que se formam no ovário, aderência entre os órgãos, né, dentro do abdômen. É uma doença que tem várias etapas e vários estágios. Mas eu gosto de dizer sempre uma coisa, é importante para a mulher se esclarecer, que não existe uma relação direta entre a intensidade do sintoma, da dor, e a extensão da doença. Todas doem. Você pode ter ela numa extensão maior e doer menos do que você ter ela numa extensão menor e ter mais dor. Então eu digo isso porque não sinta-se muito confortável. Ah, dói menos ou dói mais. Não, às vezes ela pode doer menos e está numa extensão muito maior. Sim. Então o importante da endometriose é fazer o diagnóstico e levar a sério a doença. Levar a sério mesmo. Levar a sério a endometriose é prevenir problemas, porque, eu conto a você, prevenir é muito fácil. Mas tratar é difícil. Agora, desculpe interrompê-lo, quais são os exames que podem ajudar a fazer um diagnóstico precoce? Bem, eu diria que antes de você pensar no diagnóstico precoce, pense na prevenção precoce. Sim. O que importa é a prevenção. Porque quando você tiver a lesão diagnosticada, você já está muito tarde na história. Porque para que ela desenvolva a lesão de endometriose, ela passou anos e anos tendo essas modificações de endométrio. Ela passou anos e anos tendo cólica, ela passou anos e anos tendo fluxo menstrual aumentado. Se ela tivesse agido nessa fase pré-doença, ela não teria doença. Então, diagnosticar-se da doença eu já acho um fracasso. O ideal seria que a doença nunca aparecesse. E você pergunta, há como impedir? Ah, por incrível que pareça, a endometriose se impede não deixando a mulher menstruar. É a maneira mais simples de dizer a doença. Se você não quer ter endometriose, não menstrue. Agora, quando a endometriose ela chega a atingir o intestino, já é um nível preocupante? Quando ela atinge o intestino, é endometriose severa, né? Já ficou anos e anos de negligência, de esquecimento. A paciente, muitas vezes, não sabia do que estava ocorrendo, o médico não pensou na possibilidade. Em suma, ninguém vai discutir de quem é a culpa. Mas chegou um etapa em que a doença também pode ser muito agressiva. Tem endometrioses em que as alterações inflamatórias fazem a doença ser muito agressiva, então ela caminha em 2 anos, o que em outras mulheres caminharia em 10. Quando ela atinge o intestino, ela fica na forma mais severa. Há várias correntes no Brasil, né? Há uma corrente de São Paulo que é muito intervencionista. Eu, embora faça cirurgia, eu tenho uma conduta muito fundamentada na parte clínica. Também por causa da minha formação, eu trabalho com o professor Silmar Coutinho há muitos anos, que desenvolveu vários tratamentos clínicos para endometriose, e eu acredito que o tratamento é clínico. A doença tem que ser tratada clinicamente. As cirurgias são cirurgias muito invasivas, trazem complicações, e hoje nós podemos ter medicações que controlam a doença clinicamente. E é claro que a mulher, ela vai querer, se ela tiver que optar entre ter uma cirurgia radical ou fazer um tratamento, ela prefere fazer o tratamento clínico. A cirurgia radical seria a retirada do útero? Essa é uma delas, essa aí seria de toda, mas tem pessoas que fazem ressecção do intestino, que eu acho que está sendo muito abusivo ultimamente. Estão se ressecando alças intestinais, que você pode fazer regredir a lesão com o tratamento clínico. No momento que a endometriose se espalha, o controle clínico passa a ser mais importante. Eu estava na semana passada, eu falei numa reunião na Itália, eu fui apresentar um trabalho sobre o tratamento da endometriose novo por via vaginal, e o consenso entre os médicos europeus era de que a doença não pode ser tratada só cirurgicamente, que as cirurgias estão falhando, estão provocando mais lesões às vezes, estão trazendo complicações. O que nós temos é insistir no tratamento clínico de longa duração, que deixa a mulher se menstruar, porque a própria cirurgia faz com que a doença volte também de novo. Agora, por que a endometriose pode deixar algumas mulheres estéreis, ou seja, sem condições para engravidar? Essa é muito interessante, porque ela já pode deixar estéril desde o início da doença. Ela afeta primeiro o endométrio, ela começa no endométrio, né? A história dela começa no endométrio.
onde inicia a gravidez. Então, aquelas modificações inflamatórias, produzir estrogênio localmente, tudo aquilo modifica a fertilidade, dificulta a implantação do ovo fecundado. Ela também, na sua evolução, pode provocar obstrução na trompa, pode provocar aderências pélvicas, pode tornar o ovário inacessível, né? E assim, dessa maneira, prejudicar o aparecimento da gravidez. Isso é uma consequência tardia da endometriose, né? Desculpe, é uma complicação, é um sintoma, digamos, muito preocupante para as mulheres, porque as mulheres, elas todas querem ser mães, não é verdade? 99% das mulheres são geneticamente predispostas a quererem ser mães. Se não fosse por esse sentido, o mundo não teria existido, não é verdade? E para elas, então, o terror da infertilidade, de não poder ter filhos, isso imagina uma mulher que depois de sofrer anos e anos com cólica, com sangramento, jamais poderá nem ter a alegria de ter uma criança, de ter um bebê. Então, para ela, para a vida, sem contar que essas pacientes, por causa da inflamação da endometriose, elas têm depressão, elas têm dor nas relações, ou seja, a vida dela é uma vida muito sofrida. Se você for conversar com uma paciente de endometriose, você ouve uma alma sofrida, uma pessoa que está sofrendo fisicamente, emocionalmente, sexualmente. Então, é uma doença realmente, eu diria, incapacitante. E ela pode ser prevenida de uma maneira, mais uma vez, eu falo a importância, prevenida muito mais facilmente do que tratada. Doutor Hugo, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí.